Provavelmente você já ouviu falar do termo deitado e ghost. É um termo muito difundido na manosfera que representa o cara que vai e consegue ter intimidade que ele quer com a digníssima e depois simplesmente vai embora. A grande questão é que esse termo se refere a um comportamento masculino feito intencionalmente hoje, de simplesmente querer fazer o que quer e depois ir embora. Entretanto, ele representa um comportamento bem masculino. Os homens, de fato, perdem muito rapidamente o interesse pela digníssima depois que ele consegue o que ele quer com ela, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse vídeo aqui representa muito bem a frustração das digníssimas sobre essa questão, e a gente vai assistir ele e depois vai voltar com alguns comentários importantes. Estava pensando aqui e queria a opinião dos homens, porque na verdade é sobre os homens, então eu queria a opinião deles sobre isso, porque de mulher não adianta, né? Porque nós mulheres não entendemos a cabeça de um homem. Então eu queria a opinião dos homens. Por que vocês homens começam a conhecer uma menina falando que é coisa séria e no fim, quando conseguem levá-la para a cama, vocês somem do nada? Por que vocês fazem isso? Por que não começar a conversar com a menina falando o que vocês realmente querem e poupar a menina de um sofrimento? Por que vocês fazem esse tipo de coisa? Me explica. Sabe por quê? Porque o mundo hoje está virando de cabeça para baixo, gente. Os homens hoje... É claro que as mulheres não são santas, né? Mas os homens, eles estão usando isso a favor deles. Desculpa, você Para nós entendermos o que está se passando nesse comportamento tão masculino, a gente precisa voltar e observar o passado evolutivo do homem. O homem, naturalmente, ele foi feito para ter o desejo e a vontade de espalhar a semente dele no maior número de digníssimas possíveis. Então, para isso, o corpo deles desenvolveu uma série de habilidades biológicas e psicológicas que favorecem esse tipo de comportamento. Então, o que nós sabemos hoje é que a partir do momento que o homem consegue a intimidade que ele quer com a digníssima, ele é tomado naquele momento por uma sensação de desprezo por ela. Muitas digníssimas vão entender isso quando eu falo o seguinte: muitas delas vão falar para o homem, para o namoradinho, não, eu vou te dar uma prova de amor, e se entrega para o namoradinho. Só que o que elas pensam, esperam, é que após fazerem isso, vão melhorar muito o relacionamento. Entretanto, a verdade é, elas percebem um relacionamento ruim. Por quê? É a biologia e a psicologia masculina levando esse homem a abandonar essa digníssima para encontrar uma próxima para espalhar a semente dele e assim continuar o ciclo. Os homens, eles são feitos para isso. Nós sentimos, depois que a gente consegue, isso a gente precisa levar em consideração os contextos. Tá? Isso vai ser dentro de relacionamentos não comprometidos. Quando ele só está ficando, quando ele só está namorando. Quando você tem um relacionamento de longo prazo estabelecido e a agência moral atuando em cima, a gente não sofre tanto disso. Vamos sofrer de outras coisas, como nós já conversamos aqui sobre tédio sexual, a gente já falou sobre o efeito Coride. Isso acontece. Entretanto, esse processo aqui de repulsa, de desgosto e até ojeriza pela digníssima, só acontece em relacionamentos não comprometidos. Os homens vão perceber isso. Eu já passei muito por isso. Eu tive uma vida muito devassa, muito promíscua. Eu me arrependo do homem depravado que eu fui no meu passado. E uma coisa que eu sempre senti era isso. Depois que eu tinha o que eu queria, não tinha mais vontade de estar com a digníssima. Eu perdi até mesmo o respeito e a admiração por ela. Eu não quero mais, quero encontrar outra. E o que eu fazia? Eu me sentia motivado a abandonar e encontrar uma outra digníssima. Então, biologicamente e psicologicamente, os homens são feitos justamente para isso, para leitada e ghost. Um outro motivo que leva os homens a esse afastamento, principalmente para não querer mais conversar com a digníssima, é uma estratégia evolutiva de defesa do homem. O que acontece? Após a intimidade no leito, você normalmente tem o que se chama de conversa de travesseiro, que as digníssimas adoram ter. A digníssima adora, após a intimidade, ficar conversando com o homem sobre as mais variadas coisas, e esse é o momento que ela usa para saber mais de você. E qual o problema? Quando você está nessa conversa de travesseiro, tão relaxado, você pode revelar muito mais do que você deveria para ela. Você muitas vezes pode revelar segredos, intimidades, fraquezas, vulnerabilidades que ela vai usar contra você para te manipular. E isso é extremamente ruim. Então, a natureza encontrou uma forma de defender os homens desse comportamento que acaba sendo herdado pelas digníssimas.
Homens com altas taxas de testosterona detestam ter conversa após a intimidade. Acabou, o cara quer ficar em silêncio. O silêncio para o homem é extremamente reconfortante e ele não quer conversar com ela, porque isso evita que ele caia nesse planejamento, né, da digníssima de sondar cada vez mais você e impede que você fale coisas das quais você vai se arrepender futuramente. Então, o homem viril com alta taxa de testosterona não gosta disso. Os homens que adoram ficar conversando, falando sobre sentimentos e de si mesmo, normalmente são os homens com baixa taxa de testosterona. Só que as digníssimas, elas se sentem incomodadas com isso, justamente porque isso retira delas o poder de sondar o cara e saber mais dele, saber coisas que ela vai poder usar em benefício próprio ou até mesmo usar contra ele. Como nós já estudamos aqui em vários momentos, a artimanha das digníssimas, muitas vezes, para destruir um homem, é se entregando para ele como forma de saber mais dele e usar esse conhecimento recém-adquirido contra ele para destruí-lo. Então, os homens são feitos para se proteger disso, como entrando em silêncio após a intimidade. Mas sabe uma coisa que eu posso te falar aqui sem medo nenhum de arrependimento? É que nós temos a parceria com a Growth. Comprando no site da Growth, ó, aqui, o símbolo da maior de todas. Comprando no site da Growth, utilizando o nosso cupom FURIA, você vai ter um excelente desconto nas suas compras e você vai estar contribuindo para nos manter nas mais variadas mídias sociais. A Growth é nossa parceira e muito gentilmente se ofereceu para estar conosco nessas empreitadas e ajudar a manter a minha presença online. Então, invista em você mesmo em primeiro lugar. Compre no site da Growth seus produtos de musculação, todos os produtos, desde suplementação até vestuário. Utilize o cupom FURIA, tenha o seu desconto e ajude a gente a continuar se mantendo aqui, tá certo? Vamos voltar para o vídeo agora. Uma outra questão muito interessante também que a gente pode trazer aqui a baila do que nós estamos falando é que existe uma característica particular muito mais pronunciada nos homens do que nas digníssimas. Quando um homem está sexualmente, excitado, isso leva ele para a autorrevelação. Isso é um problema frequente. Muitos jovens rapazes já devem ter percebido que quando eles estão na presença de uma digníssima que eles acham muito bonita, que eles ficam, que querem tê-la, ele fica muito mais animado, ele fica muito mais falativo. Normalmente, nós homens falamos de muito pouco. Como eu disse anteriormente, o silêncio para a gente é confortante. Isso acontece porque nós temos áreas muito menores, áreas cerebrais menores para a fala do que as digníssimas. Elas têm muito mais áreas para isso. Por isso que normalmente derrame tira a fala do homem, mas não tira a fala da digníssima. Porque elas têm muito mais áreas que compensam danos cerebrais que um derrame poderia ter causado. Elas quase nunca perdem a voz, perdem a fala. Os homens têm uma facilidade muito grande para problemas cerebrais tirar a fala dele. Então, para a gente falar é muito complicado. Entretanto, quando a gente está perto de alguém que a gente se sente atraído, a gente fala demais. Isso ajuda, esse comportamento de maior abertura vai ajudar na manutenção de uma relação que esteja mais difícil de ser estabelecida. Como você vai falar mais, você estimula a digníssima a falar também, e quando vocês conversam e falam, isso cria aproximação e desejo um pelo outro. Entretanto, isso é potencialmente perigoso, porque você falando demais com a digníssima, isso vai levar ela mais uma vez a saber mais do que você, mais do que deveria saber. Isso vai te prejudicar. Então, esse é um defeito que os homens têm, que a gente precisa de alguma forma evitar. Muitos homens sabem que eles são assim. Então, o que eles fazem? Quando eles estão com desejo, eles intencionalmente se forçam a não ficar falando. Principalmente por uma questão importante. Falar com digníssimas é uma coisa extremamente cansativa, extremamente chata algumas vezes. Vocês devem ter percebido isso. Ao mesmo tempo que você fica animado para falar mais com a digníssima quando você gosta dela, provavelmente você já percebeu se atrapalhando nas palavras. Você quer falar, mas você acaba errando palavras, falando coisas erradas. Por que isso acontece? Não é timidez, nem ansiedade. Os estudos comprovam, tudo que eu estou falando aqui é baseado em estudos, né? Só lembrei de falar essa frase agora. Os estudos comprovam que falar com uma digníssima baixa o desenvolvimento cognitivo masculino. É cansativo falar com elas. É muito cansativo. É um estresse muito grande que nós precisamos nos forçar
a manter a conversa para tentar ter alguma coisa com elas. Mas depois que a gente tem ou não algo com elas, você vai notar que se sente cansado. Nossa, fulana fala demais, meu Deus do céu, se sente cansado. Porque é difícil para o homem falar, é difícil para o homem manter a conversa. E tudo isso nos leva a um comportamento de não querer falar. Uma vez a intimidade estabelecida, você conseguiu aquilo que você queria, você simplesmente para de falar. Porque você não quer mais gastar energia com algo que para você é tão difícil. Então o que você faz naturalmente? Você simplesmente, se cara. E talvez como último ponto que a gente precisa levantar aqui, tá um que é justamente o que ninguém imaginava que seria, mas estudos comprovam que é. Foram feitos alguns estudos de comportamento masculino sobre por que os homens fazem ghost com as digníssimas. E um deles foi o seguinte: eu faço ghost, eu sumo da vida, porque eu não quero magoar ela com um término, ou dizendo que eu não tenho mais o menor interesse nela. Por incrível que pareça, frequentemente o ghost é uma manifestação de uma preocupação masculina com as digníssimas. Porque os homens sabem que falar pra ela, olha, eu não quero você. Eu não quero. Você não é quem eu quero. Isso fere o coração delas. Isso machuca o sentimento delas. Então, para o homem, é muito mais simples simplesmente se retirar da vida da pessoa e retirar ela da sua vida, permitir que ela encontre alguém futuramente e não magoá-la nesse processo. O ghost é para o homem uma preocupação genuína com os sentimentos da digníssima, que muitas vezes as digníssimas não têm com o homem. As digníssimas não têm o menor problema de humilhar um homem no término. Chega e fala coisas que vão ferir o coração dele para diminuí-lo. Os homens continuam tendo essa preocupação de não feri-las. Então ele se retira da vida para permitir que ela viva bem, que ela encontre outra pessoa. Então, todos esses fatores contribuem para que o homem simplesmente, quando tem isso, não quer mais, não quer conversar, não quer falar e prefere ir embora, porque ele percebe que ela não é a digníssima que ele esperava. Não gostou do que ele provou. Então, o que ele faz? Ele simplesmente vai embora. E não vejo erro algum nisso. Quero falar para vocês se tornarem membros do nosso canal. Se você gostou dos estudos que eu citei aqui, tudo que eu falei desde o início é baseado em estudos, ainda que eu não tenha falado, isso é estudos. E eles já estão disponíveis para os membros do canal a partir do nível 2. A partir do nível 3 você vai ter tanto esses estudos todos, com conteúdo diário, quanto a nossa plataforma de aulas e e-books, mais 150 aulas, mais 150 e-books, com conteúdo especial para que você se entenda o que é masculinidade, o que é ser um homem, e você entenda também a mente das digníssimas. Nós temos aulas com professoras, psicólogas, temos médicas lá falando sobre as questões das digníssimas. Tá bom? Então espero vocês lá, estejam comigo, compartilhem esse vídeo, me ajudem nisso. Tá bom, pessoal? Abração.